Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões filosóficas mais intensas e antigas, usando um texto bem peculiar como nosso guia. A proposta aqui é radical e a evidência, bom, a evidência é brutal. Então, a grande questão que a gente vai explorar é essa. Será que existe um poder dentro da gente capaz de dominar a agonia do corpo? É uma pergunta que, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez. Vamos ver o que esse texto tem a dizer? Olha, o autor desse texto, ele não vem com um papo filosófico abstrato, não. Pelo contrário, ele usa uma história, uma narrativa bem vívida e até terrível de martírio para tentar provar o ponto de vista dele. A história toda existe para servir a esse argumento. Certo, então vamos lá. O texto já começa com uma afirmação, assim, bem ousada, que serve de base para tudo que vem depois. E tá aí, essa é a tese central, dita logo de cara. A ideia de que um tipo específico de pensamento, o raciocínio religioso, não só influencia, mas governa por completo as paixões humanas. E toda a história que vem a seguir é basicamente a demonstração disso. Ok, mas para a gente entender bem esse argumento, a gente precisa sacar quais são os dois lados dessa batalha, né? Vamos dar uma olhada em como o autor define cada um. O interessante aqui é o jeito que o autor divide a experiência humana. De um lado, a gente tem o intelecto, guiado pela sabedoria e pela lei divina. Do outro lado tem tudo aquilo que mexe com a gente: dor, medo, raiva, desejo. E a afirmação é essa: o primeiro lado é o mestre legítimo do segundo. E é super importante a gente entender o que o texto quer dizer com paixão. Não são só emoções fortes como a gente usa hoje. É qualquer sensação, inclusive a dor física mais extrema, que ameace o domínio da mente. Deu para pegar a ideia? Pois bem, agora começa a prova. O autor nos apresenta a primeira testemunha do caso dele, um sacerdote já idoso chamado Eleazar, e a história é pesada. Então, o cenário é esse: a lei divina e a lei do tirano batendo de frente. Obedecer a uma significa desobedecer a outra, e a consequência é a morte. O teste é bem específico e cheio de simbolismo. Não é só sobre comida, claro. É um ato que representa abandonar toda a sua identidade religiosa, a sua aliança com Deus. Quer dizer, o que está em jogo aqui não poderia ser mais sério. E a resposta de Eleazar, gente, é na lata, super firme. Ele coloca a lei, que é manifestação do seu raciocínio religioso, acima da paixão mais fundamental de todas: o instinto de sobrevivência, o desejo de evitar a dor e a morte. É impressionante, né? E pronto! Isso aqui ilustra perfeitamente o que o autor queria dizer. O corpo do Eleazar é destruído, mas o raciocínio dele não. A dor física não consegue vencer a decisão do intelecto. Para o autor, a prova foi apresentada. Fim de papo. Só que o autor não para por aí. A narrativa se intensifica e apresenta um exemplo ainda mais extremo. 7 irmãos bem jovens e a mãe deles. A história fica ainda mais pesada. Antes mesmo dos irmãos dizerem uma palavra, o autor já joga na nossa cara o que espera por eles. A lista é longa, é horrível, e ela tá aí pra gente sentir o peso da paixão que eles precisam superar. O puro terror. Dá pra imaginar a cena? O teste começa com o primeiro irmão, o mais velho. Saca só o ponto principal aqui. Para ele, a tortura não é uma punição, é uma arena, uma oportunidade. Ele muda o significado do sofrimento, transformando numa demonstração da força do seu raciocínio, da sua virtude. Ele está no controle, mesmo enquanto o corpo dele está sendo destruído. Que força, hein? O que vem a seguir é uma sequência terrível, mas cheia de significado. Cada irmão encara o mesmo destino e faz a mesma escolha. E com isso, eles fortalecem a decisão dos que vêm depois. O raciocínio deles não é só individual, se torna uma força coletiva, uma fortaleza que eles compartilham. Então, o autor nos leva para o que ele considera o teste supremo, a prova final da sua tese, focando na mãe, que assistiu a tudo. É aqui que o conflito chega no limite do limite. De um lado, a paixão que o autor considera a mais forte da natureza, o amor de uma mãe pelo seu filho. Do outro, a lealdade ao raciocínio religioso. E ela é forçada a escolher entre os dois, uma escolha que parece impossível. E ela não só faz a escolha, ela usa ativamente o raciocínio religioso para fortalecer os filhos. Ela lembra eles da sua origem, do seu propósito divino, controlando não só a própria dor, mas também guiando a escolha deles. É uma demonstração de força absurda.
Depois de apresentar toda essa sequência de provas em forma de história, o autor começa a amarrar as pontas e concluir seu argumento. Vamos ver como ele fecha isso. O autor então repete a sua tese lá do começo, mas agora como se fosse um fato comprovado. A história de Eleazar, dos 7 irmãos e da mãe deles serve como a prova definitiva de que a mente, quando guiada pela fé, pode conquistar qualquer coisa que o corpo e as emoções joguem contra ela. É uma afirmação em tanto, né? E o ponto final é que esse ato de resistência não foi só uma coisa individual. Na visão do autor, o sacrifício deles teve um propósito muito maior. Foi uma espécie de redenção para toda a nação, provando que a tirania não podia esmagar a identidade daquele povo. É bem poderoso. E é assim que essa análise termina, nos deixando com esta grande questão. O texto de 4 Macabeus oferece uma resposta bem clara, bem direta. Mas para cada um de nós, a pergunta continua no ar. Quando a gente encara o impensável, de onde vem a nossa capacidade de resistir? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia nessa jornada.